Em Salvador, 19 horas, entrando no ar a voz do Papo Contilé. A Rádio Metrópole apresenta Papo Contilé. O talk show do rádio com Antônio Tilemon. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo Contilé. Papo Contilé. Na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Boa noite, estamos chegando hoje, terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Mais um Papo Contilé para você, aqui agora às 19 horas na Metrópole FM. Nossa equipe já está formada, meu querido José Silva ali no controle da mesa de som, Clérison Amorim na produção do programa e atendendo as suas mensagens pelo 9. Ficou, hein, querido? Graças a Deus. Você hoje é o braço direito, sem você eu fico aqui meio quebrado, né? As mensagens que você pode mandar pelo 981553258, nosso WhatsApp, o Clérison Amorim vai atender e registrar aqui no nosso programa. E nas imagens do canal da Metrópole no YouTube, Daniel Brito, lá controlando as imagens do canal da Metrópole pelo YouTube. O meu convidado de hoje é Nilton Mota Nunes dos Santos, uma figura muito conhecida no meio esportivo da Bahia, que revolucionou o futebol baiano com o aproveitamento de jogadores da divisão de base. Ele já faz um trabalho aí de mais ou menos, deixa eu ver, uns 28 a 30 anos, que eu me lembro. Daqui a pouco o Mota confirma se é mais ou menos esse tempo mesmo. Eu estou falando de 28 a 30, mas eu acho que é um pouco mais, que 28 a 30 tem praticamente o tempo que ele saiu do Bahia para o Vitória. Em 91, 92, por aí. Então já tinha um tempo antes de Bahia. Então são mais de 30 anos trabalhando com futebol de base. E trabalhando com futebol de base de qualidade, que é o que mais importa. Esse homem aqui revelou mais de uma centena de jogadores de futebol. E eu tenho visto, tenho sentido, né, que ultimamente algumas peças novas estão surgindo. O Vitória agora com a chegada de Carpegiani, por exemplo, aproveitou alguns jogadores da base. O Bahia colocou o Ramires, né, para jogar há poucos dias atrás. Quer dizer, as coisas parecem melhorar. E ninguém melhor do que Mota para comentar esse tipo de assunto, porque ele conhece o que é futebol de base, né? Será que os tempos estão voltando, né? Levamos anos e anos sem revelar praticamente jogadores na base. Bahia e Vitória já não revela mais como antigamente. Parece que uma luz acendeu no fundo do poço, né? E as coisas começam a clarear um pouco mais. Mota, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, é um prazer muito grande, você sabe do carinho, da admiração que eu tenho pela figura de Nilton Mota Nunes dos Santos, uma amizade que a gente fez nesse meio do futebol, e eu trago você hoje aqui na Metrópole para a gente falar um pouquinho sobre divisão de base, né? O gancho foi esse surgimento de alguns jogadores de uma hora para outra que ninguém falava, né? Nesse Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Mas a gente vai buscar a sua história lá de trás para você contar o que é, como é trabalhar com futebol de base. Boa noite, Mota. Boa noite, Tilemon. Prazer grande estar aqui, parabenizar pelo novo horário e a própria Rádio Metrópole pelo acerto de puxar o seu programa para 19 horas. E a gente é um ouvinte assíduo e nesse seu início, nesse novo horário, você realmente fez grandes entrevistas, um programa jornalístico, esportivo diferente e que realmente quem puder ouvir diariamente estará bem informado sobre as coisas de quem passou e de quem continua no futebol da Bahia. Há quanto tempo trabalhando com base, Mota? 35. 35 Na realidade, eu em clube profissional, em 83, eu entrei no Bahia. 83. Mas antes, 83, então teria 35 anos. Mas antes disso, eu já fora diretor da Associação Atlética da Bahia, do Clube Baiano de Tênis e do Centro Espanhol. Onde já se revelava alguns bons jogadores, né, naquela época. E a gente aparecia, ganhávamos as Copas Dente de Leite, né, que Milton Collin fazia na Bandeirantes, e a gente começou a ter assim, um certo destaque em futebol amador, e já colocando alguns jogadores no Bahia, dos meus jogadores do Baiano de Tênis e a Associação Atlética. E aí de 83 para cá que realmente a gente trabalhou dentro de clubes profissionais. Quando você começou esse trabalho, Mota, houve algum espanto na época? É que eu não me recordo. Eu entrei em 76 no rádio esportivo, vou fazer 42 anos, né, de rádio esportivo, mas não me recordo como foi a repercussão na época. Inclusive, Tício Chiquitinho uma vez esteve aqui comigo no horário das 10 horas da noite, dizendo que ele foi descoberto na praia por aquele conselheiro que a gente conhecia, André Maluco, né? Na praia do Porto da Barra, jogando bola na praia. Então, antigamente se selecionava jogadores de uma forma diferente.
Aí você chegou com esse negócio de divisão de base. Causou espanto à época ou não? Não me recordo. Não, muita coisa mudou, Tilemon. Eu, quando entrei no Bahia, o Bahia vivia um certo clamor pelo fato de Bebeto ter deixado o Bahia e ido por Vitória. E o Bahia era um clube, por sua distância, foi o clube que primeiro pensou... O Bebeto que Mota está falando, desculpa, Bebeto Tetra, campeão do mundo, fazendo aquela dobradinha com o Romário na Copa de 94. Bebeto Sim, Gama, vamos isso. em frente. Bebeto E Gama. aí o Bahia tinha uns problemas, tanto lá no Estiep, no Costa Azul, quanto no Fazendão, o Bahia era distante do centro da cidade. E quando conversei com o Maracajá, ele me disse, Mota, o Bahia parece ser um clube elitista na seleção dos seus jogadores. Dá-se a impressão que um garoto para jogar no Bahia tem que ter um cartãozinho ou um bilhetinho. E de forma que a gente precisa realmente melhorar a base do Bahia. O Bahia vivia um momento em que permitia até que o Atlético de Alagoinhas foi campeão baiano. O Bahia estava assim numa queda a nível de divisão de base, e a Catuense saindo na frente, sem treinamento, com concentração e revelando assim grandes jogadores. O Ninho do BTV, né? O famoso Ninho do BTV de Antônio Pena. E aí, na realidade, pelo fato do nosso sucesso em clube social, Maracajá me convidou, e eu tenho que reconhecer que o Piton foi uma pessoa assim importante na minha ida, que eu fiz um projeto para o Bahia, porque o Bahia não alojava bem seus atletas, era no centro da cidade, no Largo 2 de Julho, os atletas não estudavam. O Bahia, a maioria dos jogadores do Bahia tinha 19 e 20 anos, entendeu? O Bahia não tinha nem infantil na época, tinha o infanto, com Delmar Santana, e tinha o juvenil, que não era júnior, com Sapatão. O Bahia passou aquele momento sem ter infantil, pré-infantil, e a gente entrou com essa missão de fazer essas categorias, mas principalmente mostrar ao povo que o Bahia era o clube do povo. E como era distante e ruim o transporte, primeiro lá para o Estiep, Costa Azul, e depois para o Fazendão, piorou ainda, a gente foi aos bairros. Então a gente fazia avaliações no Campo do Tejo, no CSU de Castelo Branco, no estádio de Itapuã, a gente fazia no Campo do Ceã, na Cosme de Farias, e o Bahia foi de encontro ao povo. Então era fácil fazer teste no Bahia, era gratuito, e a gente começou a criar as categorias menores. Eu usei na época o Cruzeiro tinha liberado vários jogadores, eu trouxe Omar, entendeu? Eu trouxe diversos, eu trouxe Felipe, que foi vendido por 2.200.000 euros de També, mas estava no Cruzeiro com a gente. Então eu trouxe diversos jogadores que o Cruzeiro tinha liberado, e o Cruzeiro não disse que eu roubei jogador. Então, se você vai começar um novo projeto, e o Vitória era um novo projeto, e tinha dezenas de jogadores que o Bahia que foi mandado embora para casa, por economia. Eu vou começar um projeto, eu não vou convidar aqueles jogadores. Entendeu? Então, o time de júnior do Bahia, que ficou, que eu não levei, tinha Marcelo Ramos, tinha o Hélio Pitbull, tinha Jean, tinha uma série de jogadores. Ora, se o presidente vai assinar em branco uma liberação, entendeu? Eu levava o patrimônio principal, né? Então, isso aí é muita controvérsia nisso. Eu posso até falar um pouquinho dessa história, porque eu vivi isso. Né? Sim. Eu era repórter, salvo engano, da Rádio Sociedade da Bahia. Eu tinha saído da Sociedade, ido para outra emissora, agora que eu não me recordo qual foi. Porque eu fiquei na Sociedade de 82 a 92, quase. Então foi mais ou menos nesse período que você foi para o Vitória. E na época, as dificuldades financeiras do Bahia eram tão grandes que Maracajá pediu para ele dispensar 25 atletas que estavam morando na sede de praia da Boca do Rio, mas que as despesas o clube não estava conseguindo. Então, Mota preparou a dispensa. Maracajá pegou e assinou essas dispensas. Né? Depois, quando ele viu que a repercussão foi ruim, ele disse não, que os jogadores foram para casa. A assinatura dele. Duas vezes. Foram dois lotes de jogadores. Uhum. Nós reduzimos a casa do atleta, que tinha 86 jogadores. A gente passou para 60 e tanto, depois para 40. Então, o Vitória não tinha condição nenhuma de alojar jogador, que vivia numa situação financeira pior do que o Bahia. Entendeu? Então, os jogadores ficaram em casa. Não tinha empresário hoje que pegava jogador. Os jogadores ficaram em casa.
assumi um novo momento no Vitória. Nós ficamos no Vitória com 5 atletas. O resto tudo a gente não ficou com nenhum mais. Começamos com 5 atletas. Eu tenho 40 e tantos jogadores, 50 em casa. Mandado embora, que foram jogadores que eu conheço, eu não vou chamar. Entendeu? E aí, mas isso aí é uma coisa que eu queria passar uma esponja, viu, Tilemão? Não queria tocar muito nesse assunto. Porque quando você começou porque eu sou uma pessoa, assim, por exemplo, que tem os serviços prestados ao Bahia. Quando eu entrei no Bahia em 2006... Aí já voltando ao clube depois de sair do Vitória. Eu peguei o time de profissional e no dia que eu assumi, teve logo 2 greves. E eu hoje tenho em Petrônio Barradas um grande amigo meu, pessoa que eu gosto, direita. E Maracajá também é uma pessoa que eu respeito muito. Um grande dirigente, porque ele deu inúmeras alegrias ao Bahia e uma das maiores. Eu presenciei o título de campeão brasileiro lá em Porto Alegre e sei dessa alegria. Maracajá chegou para mim e disse: Mota, a gente estamos com pires na mão, temos que conseguir algum dinheiro. Então a gente conseguiu que um investidor, e até na realidade, na época, Antônio ajudou, Guga, e tem um investidor, prefiro não citar nomes, que ele investiu 1 milhão no Bahia naquela época. 1 milhão, e por uma sugestão minha, uma ideia minha, almoçamos, Guga participou do almoço, e investiu 1 milhão, e o dinheiro que foi todo para o profissional. Eu fiz um jantar, ideia minha, o nome foi Turma Tricolor, ideia de meu irmão, que é arquiteto, que fez o projeto da Cidade Tricolor sem cobrar um tostão. O projeto da Cidade Tricolor, Chico Mota e André Sá fizeram o projeto gratuitamente para o Bahia. Então, eu fiz um jantar ali naquela churrascaria ali no Jardim dos Namorados. O Bahia conseguiu dinheiro para pagar uma folha, entendeu? E pessoas acreditando no novo momento do Bahia. Então, a gente tem história. A gente tem história no clube, mas eu vim aqui para falar de base, né? Divisão de base, atual momento da base, que é uma coisa fundamental e que o Brasil precisa corrigir certos rumos, porque o Brasil está com carência de grandes jogadores e pior se você não quiser utilizar. Se você não tiver política para isso, você vai contratar todo ano 40 e tantos, 50 e tantos jogadores, onera a folha do clube e o clube perde a sua essência importante e maior, que é fazer o jogador, o craque, na própria casa. É verdade. E só para dar um tiro final nessa história, não respondo não, que o comentário é meu, só para dar um tiro final nessa história aí, na verdade, Maracajá, quando viu que a situação ficou ruim para ele mandou mandar embora, né? E a situação ficou ruim para ele, porque todos foram pro Vitória, porque, como disse Mota, o cara tem 40, 50 jogadores à disposição dele, vou levar, lógico, né? Que ele conhecia já. Aí ele inventou uma história de que a assinatura dele tinha sido trocada no cartório. Então ele sabe que no fundo não foi aquilo, né? Ele sabe disso, mais do que ninguém. E aí mandou uma pessoa no cartório para mudar o cartão de autógrafo dele para não coincidir com a assinatura que estava nas liberações e tal. Mas essa é a história do passado realmente. Vamos falar de futebol de base, né? Essa renovação que parece começar nos nossos clubes. Mota faz hoje o seu trabalho com a máfia Mota Academia de Futebol ali no Wet Wine, com uma parceria com a Jacuipense e com o Atlético do Paraná. Esses serão os nossos próximos assuntos logo após o intervalo comercial. Muito bem, 19h35 em Salvador, Bahia. E como eu digo sempre, no meu aqui não tem jeito, chegam várias mensagens também e registros aqui para a presença do nosso querido Nilton Mota, né? Josanei Caria dizendo que, nosso querido Jô, dizendo aqui, o maior descobridor de talentos do Brasil com o melhor da Bahia, feras da melhor qualidade, forte abraço. Você é fera demais. Água de coco nativa. Ele lembra sempre o Lemacês nessas situações. Deixa eu ver aqui. Jorge Tadeu, grande querido companheiro Jorge Tadeu Pacheco Lauro. Boa noite, amigo. Manda um abraço ao querido amigo Mota. Lembro que onde é hoje a Casa do Comércio, eu jogava meu baba lá. Eram campos de barro. Abraços. Deixa eu ver mais aqui. Tem quem? Meu querido amigo Manuel Silva Filho. Tilé, manda um abraço para esse grande descobridor de talento do futebol brasileiro, que é Nilton Mota. Tá vendo aí, né, Mota? A repercussão de sua presença aqui no nosso programa. Bom, mas vamos voltar ao tema divisão de base. Queria dar um abraço a esses amigos e você falou Edmilson Ferreira também. Edmilson aqui eu mando um abraço e mando um abraço para um amigo comum nosso que está nos ouvindo em Fortaleza, J.
Lacerda. Jota Lacerda, Que é um Lacerdinha. grande figura humana e grande profissional. É verdade. O Edmilson Ferreira, o nosso querido Ed, grande jornalista, diz aqui, uma pergunta para o querido amigo Nilton Mota Nunes dos Santos, botou o nome completo. Quais jogadores da base de Bahia e Vitória te chamam mais atenção? Aí botou assim, esse é mito, é o mito Nilton Mota. Quem é, Mota? Que hoje, um de cada time, é claro, que você acha que pode A gente vingar. o Vitória é um jogador talentoso, que tem sido prejudicado um pouco pelas contusões e também pelo fato de que o Vitória demorou de enxergar que ele já poderia jogar. Luan realmente é um jogador de alta qualidade. Diferenciado, né? Diferenciado. E o Bahia aproveitar o bom momento que ele entrou, inclusive no jogo contra o Sport, o Eric, o Ramírez, que é um jogador 2000, um jogador que sub-18, que ele ainda tem 2 anos ele tem 2 Copas São Paulo pela frente e entrou com essa personalidade. Então, fica o registro aí representando uma gama de jogadores de qualidade que tem nos 2 clubes. Uhum. Como é que você vê o trabalho de divisão de base de hoje no Brasil, Mota? A gente pode abranger, isso é uma coisa polêmica e muito abrangente. Primeiro, o europeu abrasileirou o trabalho dele. Como? O garoto europeu não tinha um treino, não começava cedo e ele não brincava, ele não aguçava a sua visão periférica, a sua coordenação motora, os aspectos lúdicos não eram incentivados, porque o europeu é cômodo, ele tinha transporte, ficava o dia todo na escola, entendeu? Então o europeu inseriu nos seus treinamentos toda a peculiaridade brasileira, latina, argentino também. Então, as equipes europeias, a sua criançada, fica descalço. Eles começam com 3 anos de idade. Então, as escadas de coordenação era a escada da amarelinha que o brasileiro fazia. Então, o Brasil, de repente, os colégios abdicaram do esporte. De repente, os clubes sociais fecharam. De repente, o campo da Casa do Comércio virou Casa do Comércio. E a cidade está toda assim. Os campos de barro sumiram, Os campos de barro sumiram. E os campos periféricos, os campos dos bairros, têm donos, que são necessários, porque senão não tem manutenção, mas não tem quem ensine. É só você passar na Avenida Mário Sérgio para você ver se tem baba. Pouco usada, porque a garotada brasileira perdeu o hábito de jogar baba. Aí você não tem baliô, não tem gude, não tem arraia, não tem badog. Entendeu? Ele não brinca mais. A rua é violenta, não tem campo. Não tem quem ensine. Você já imagina um bocado de menino pequeno de 13 anos, 12, eles vão organizar um baba, ele pega a bola e vão, não tem quem organize. E as escolinhas, que se transformam num elemento importantíssimo, porque o começo da base no Brasil, Tilemão, são as escolinhas. As escolinhas que mal têm campo, que não tem bola, que não tem apoio, que não tem ajuda, não tem colete, que não tem conhecimento. Um dono de escolinha tem a obrigação de se atualizar, que o futebol precisa mudar. Então, o futebol brasileiro hoje age assim. Você mora numa cidade que não tem curso de iniciação, curso primário. Então, você tem uma iniciação ruim. Aí, quando você tem uma certa idade, 14 anos, aí você vai para um colégio particular. E sua origem, sua base? A sua base é ruim. E aí, toda a divisão de base no Brasil, eu ouço dizer assim, as bases são cobradas para ter resultado. Mas os treinadores da base, que dizem ser cobrados, e não é só isso, eles não têm paciência em entender que a criança que ele recebe mal iniciada, sem fundamento. E ele não quer ter a paciência de fazer o trabalho específico. Aí fica preocupado muito com parte tática, com o futebol moderno. O que você vê de 4-1, 4-1 em divisão de base é uma coisa assim imensa. O cara quer fazer numa base o sistema de Guardiola. Quando ele precisa ensinar ao jogador, chutar com os 2 pés, cabecear bem, entendeu? Fazer com que o jogador tenha a habilidade de saber que o jogador tem que aprender a driblar, mas tem que aprender a dar passe. Então, esses fundamentos não são feitos na iniciação, porque as escolinhas não têm condição, tem pouca bola, campo. Então, o futebol brasileiro está ruim no seu início.
E aí a gente vê uma série... E o pior que a exigência em cima de um atleta, numa avaliação, é como se ele viesse preparado. A grande divisão de base do Brasil era a rua. Eram os espaços, os clubes sociais. Eu fui aluno marista. Que marista tem campo, tem nada? Aí os clubes, os colégios ricos, que ainda cobram taxa para o atleta praticar esporte. E vão buscar jogadores bons para dar bolsa para representar o colégio em competições. E o menino, e a educação física? O menino gordinho, o menino que precisa ter uma educação física voltada para a sua infância, não tem. Então fica preocupado com licença A, licença B, isso tudo é bom. Mas o ensino no Brasil do futebol é ruim. É ruim, é impaciente. O clube quer o jogador pronto. E ele não se dá o luxo de dizer assim, vou preparar o jogador, vou corrigir. Se pensa muito no jogo, se pensa muito no resultado. No imediatismo, né? Então é do todo para as partes, quando deveria ser das partes para o todo. O Barcelona diz bem que sem técnica não há tática. É um slogan do Barcelona. Então a técnica do jogador brasileiro, quando tem um gol de chapéu, quando tem um gol de bicicleta no Brasil, Ave Maria, é festa. Até placa inaugura. Quando isso era uma coisa comum num país que está sofrendo uma metamorfose no seu futebol porque não encontra espaços. Hoje você não tem intervalos nos jogos, você não tem preliminares, os campeonatos de base sendo decididos em dia de semana, entendeu? Então encurtou o campeonato sub-20, sub-17, sub-15, tem muita competição, Copa do Brasil, sub-17, sub-15, mas a carta marcada. Porque, vou dar um exemplo, o Jacuipense pode ser tricampeão baiano juvenil, não joga a Copa do Brasil sub-17. Porque é ranking do profissional. E o que é que tem a ver o profissional com a base? Então tem tanta coisa que precisa mudar no Brasil, mas o problema é que as pessoas hoje que fazem parte, quem legisla, as pessoas que decidem e as próprias pessoas que estão nos clubes são neófitos no futebol. São pessoas que entram pelo caráter político, diferentemente de quando eu entrei, não quero avorar em minha causa, mas eu sempre fui um profissional do futebol. Eu nunca me envolvi em política de clube. E de forma que eu acho que o futebol brasileiro está muito preocupante, e é por isso que o Brasil reflete no seu próprio futebol profissional, quando a gente vê jogadores, um Fagner, por exemplo, ser titular na seleção brasileira. Seleção brasileira. Aí diz assim, mas o Brasil vai continuar revelando, claro. Continua revelando. A Bahia já foi o maior produtor de petróleo, mas a fonte diminui, as revelações diminuem. Até porque jogadores que surgem e vão continuar surgindo, eles encontram barreira no próprio clube, porque os clubes não têm política e coragem de dizer, vou utilizar a divisão de base. Uhum. Muito bem, tem chegado mais alguma coisa aí, Amorim? Tem sim. Dos jogadores que passaram por você, alguém foi ingrato? Felipe Fernandes do Garcia e Paulo Dian, ele pergunta o seguinte, você tem alguma mágoa em relação ao goleiro Dida? Não, Dida é um grande goleiro, uma figura humana espetacular, mas Dida sempre foi um profissional muito arredio, fechado, comunicativo. Dida, por exemplo, ele vinha jogar aqui na Bahia, no Barradão, ele chegava igual os outros jogadores, não ia cumprimentar ninguém. Quem já noticiou que Dida visitar nas férias o Vitória? Ir lá, como alguns jogadores, como Dudu Cearense, por exemplo, que a gente tem que louvar, entendeu? Como Kleber, Fernando e outros jogadores que visitam o clube, o L. Pitbull, vou citar Marcelo Ramos, jogadores que... Mas Dida nunca foi de visitar. Você nunca viu Dida... não gosta de dar entrevista, dormia até meio-dia, não tomava café da manhã, é do temperamento, mas ele poderia assim, ser mais grato ao Vitória, entendeu? Porque foi o Vitória que mudou a vida dele, entendeu? E fez dele o maior goleiro do Brasil, um dos maiores do mundo. Uhum. Muito bem, são 7h45, 19h45 em Salvador, Bahia. Mota estava falando aí sobre os problemas da formação de base hoje, em função dos campos que sumiram, e tudo que o Mota já falou aqui. Como é que você vê também essa decisão do Ministério Público de não permitir que jogadores com menos de 14 anos de idade
residam, possam ficar no clube treinando já como atleta do clube, Mota? Está faltando um maior diálogo. Todo mundo sabe a importância e a relevância do Ministério Público como um todo. Né? Depois que surgiu, o Ministério Público presta um auxílio e um serviço à sociedade incomensurável. Agora, eu vejo a incoerência. Só na Bahia, né? Essa decisão não, só aqui na é no Bahia. Brasil. Só que tem estados que já são mais flexíveis. Por exemplo, São Paulo tem 36 equipes disputando o campeonato sub-11. Sub-11. E 36 usando sub-13. Na Bahia, já pode fazer uma pré-inscrição para meninos nascidos em 2005 e 2006. 13 e 12 anos. É um avanço. Já está podendo federar, que só podia federar com 14. O que você vê, Tilemon? Você vê The Voice Kids. Você vê uma série de programas. A criança na dança, na música, em todos os segmentos, tem que começar cedo. Aí eu ganhei um instrumento com 5 anos, eu tive um tio que me ajudou. Os clubes podem prestar um serviço social fantástico aos jogadores. O Ministério Público precisa, e os clubes têm que ter essa iniciativa de ter diálogo. Faça ajustes. Por exemplo, o Campeonato Sub-11 em São Paulo não é campo oficial. A trave é menor, entendeu? E a bola é mais leve, tem horários solicitados, tem exigência rigorosa do boletim escolar, do acompanhamento escolar. O Ministério Público tem uma exigência bastante salutar. Ela cobra de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, jogador alojado tem que estudar, e o não alojado também, entendeu? Agora, os clubes ficam, vamos dizer assim, proibidos de poder prestar ajuda, entendeu? E tem aquela conotação de trabalho infantil. Os outros esportes também têm pressão. Nenhum esporte, nem a dança, nem uma série de atividades, você não pode fazer pressão. O próprio pai não pode fazer a pressão para o menino tirar nota boa. Você tem que tirar nota boa porque ele pode ter alguma dificuldade que impeça isso. Então a criança precisa de diálogo, atenção, contato. Isso tem prejudicado o futebol, porque o jogador brasileiro está começando tarde e ele pode ficar nas escolinhas quando os destaques das escolinhas poderiam estar nos clubes, e seria mais um elemento. E a gente vê em outras atividades, no próprio dia a dia, crianças passando grandes dificuldades na rua e se prostituindo, se marginalizando pela própria circunstância da cultura e da sociedade brasileira que todos conhecem. Inclusive eu me recordo que o Laelson Lopes disse uma coisa interessante num dos programas das 22 horas, que enquanto o Ministério Público aqui proíbe que atletas com menos de 14 anos residam nos clubes, você disse até que houve uma flexibilização nesse sentido, que é um fato para mim novo, né? Mas enquanto isso, os clubes de São Paulo com 11 anos, quando você chega numa competição internacional, o Palmeiras foi disputar uma competição nos Estados Unidos e o Vitória também tinha ido, salvo engano. Eu acho que o exemplo foi esse que ele deu. Aí o time de sub-15, o campeonato de sub-15, só que esses meninos do Vitória entraram há um ano, enquanto os do Palmeiras, né, já estavam há alguns anos treinando. Então, as dificuldades hoje de se conquistar até esses campeonatos aumentou. Em função de... Claro, pega um adversário mais experimentado, pega um que é praticamente, como é que eu poderia dizer, imberbe, né? Alguma coisa mais ou menos assim, no futebol que eu quero dizer, a nível de futebol, lógico que vai ter vantagem para aquele que tem já um período de preparação maior, né? Eu acho que o Ministério da Educação, Tilemon, a nível de alojamento, permanece 14 anos, no Brasil todo. Agora, o fato do jogador também não começar num clube, porque o clube tem preparador físico, tem fisiologista, tem equipamentos. A grande realidade é que a criança brasileira, o esportista brasileiro, o menino brasileiro que gosta de futebol, ele não está brincando, porque ele não tem espaço e não tem cultura. Entendeu? Hoje você percebe, por exemplo, qual é o menino que pula corda e a importância de pular uma corda para o desenvolvimento do atleta. Então, o Brasil hoje tem carência de educação física. O Ministério da Educação tem que exigir dos colégios educação física, como antigamente tinha. Você fazia polichinelo, fazia um bocado de coisa. Então, os meninos precisam brincar, correr. Os meninos precisam se divertir. E isso faz parte do trabalho, da preparação de um garoto. Porque tem coisas que o garoto fica velho para se fazer. E perde a importância. O menino aprendeu uma língua
aprender a ser ambidestro, a chutar com 2 pés, desenvolver uma série de segmentos, é muito melhor ele criança. E ele perde essa oportunidade. Então, a qualidade do jogador brasileiro está caindo cientificamente. Logisticamente, como é que você pode ter uma Avenida Mário Sérgio com campos de graça público e não tem baba? Fica vazia, porque o jogador brasileiro está perdendo o gosto de jogar baba, de jogar futebol. Você acha que a internet e as drogas também são adversários hoje? São, mas a internet tem no mundo todo. Só que lá eles têm horário. Lá os colégios têm. Eu visitei o colégio de Sérgio Moura, lá em Baltimore. Poxa, tem todos os esportes num colégio, numa cidade do tamanho de Feira de Santana. Então, aqui, qual é o colégio aqui que tem um campo oficial? Então, não tem. Então, o país do futebol, Tilemão, eu procurei. Eu sou padrinho de um garoto, de um atleta, e procurei uma chuteira número 35. Uma chuteira 35. Não acho. Eu fui em 3 shoppings que não acho. País do futebol, Tilemão. Você não acha uma chuteira 35 para um menino de 12 anos? O Brasil é o país do futebol. Nos Estados Unidos, meu filho, você vê uma cesta de basquete em tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, o Brasil precisa acordar. E a preparação do jogador brasileiro está fraca, está frágil. Porque o jogador brasileiro está ruim de fundamento. Está ruim de fundamento, porque ele não desenvolve, ele não brinca com a bola. Ele não tem uma bola. Tem 30 garotos, tem 30 bolas. E tem clubes que tem 30 bolas, mas preferem usar 3, 4, 5, 6 para fazer apenas campo reduzido e pelada, e baba, entendeu? E bobinho, quando o jogador precisa desenvolver suas individualidades, cabecear bem, dominar bem, discernir o momento de driblar e de passar. E isso requer paciência, trabalho diferente de um atleta para o outro. Então isso eu não estou vendo no futebol brasileiro. E diz que o Brasil tem 20 anos que não ganha para um time europeu num jogo eliminatório. E que a seleção tem 50 jogos que não faz um gol de falta direto. Então, tem alguma coisa preocupante no futebol brasileiro. A última pergunta de hoje, Amorim. Deusdete Vilas Boas parabeniza, ele queria saber a maior conquista de Mota dentro da brilhante carreira, é o termo que ele usa. E Kleber de Aracaju, vou emendar, já que uma pergunta só, emendar 2 aqui. Kleber de Aracaju diz o seguinte: se Paulo Carneiro voltar a ser presidente do Vitória, você assume a base no Vitória novamente? Não sei. Eu posso dizer que Paulo Carneiro foi possivelmente um dos maiores dirigentes e é uma pessoa injustiçada no Vitória. Porque a pessoa tem defeitos, mas não pode, por ele ter defeito, esconder as qualidades. O Vitória era um. Eu me lembro quando eu entrei no Vitória, eu vi o lixão na porta. O Vitória não tinha condição. A rouparia do Vitória de profissional, a do Bahia, da base, era mais organizada. Os roupeiros do Vitória entregavam a chuteira, a camisa e o calção do treino na mão do atleta. A divisão de base do Bahia já tinha aquela baciazinha com o nome do jogador. Quando a gente na base lançou lá, o profissional do Vitória ficou olhando. Então, Paulo Carneiro profissionalizou o Vitória. O primeiro clube no Nordeste a ter sala de fisiologia. O primeiro clube do Nordeste a ter treinador de goleiro. Então, o Vitória ganhou, indiscutivelmente, 110 títulos nos nossos 10 anos. E qual é o seu maior título que o ouvinte perguntou? A gente tem, por exemplo, eu diria o campeão mundial da Nike, porque eu vi 17 mil pessoas no estádio do Hertha de Berlim aplaudir o nosso time sub-15 e o finado Alex Alves entrar dançando capoeira com... tinha um outro jogador brasileiro na época, mas Alex Alves foi protagonista e foi a primeira capa de jornal em toda a Alemanha no outro dia, porque ele dançou capoeira com os meninos sub-15 do Vitória. Então ali foi uma emoção. Eu inclusive estava acompanhado do grande desportista, um amigo que eu mando um abraço, Epifânio Carneiro. Mota, eu vou ficar devendo um segundo tempo a você, porque eu não falei justamente do seu trabalho atual, da MAF e da Jacuipense. Eu só vou resumir o seguinte: a gente se tem eu uma entregar parceria... hoje atrasado de novo, o Marinho vai me comer. Não, vamos encerrar. Eu agradeço o espaço. A minha academia, porque diz assim, Mota é muito teórico. Ele fala isso, a minha academia procura fazer isso. Se você chegar lá, você vê tudo. Você vê pneu, disco de equilíbrio, você vê bambolê, você vê corda. Eu trabalho a criança a partir de 3 anos. E a gente tenta colocar jogador no Jacuipense.
E colocamos bastante no Jacuipense. O Jacuipense hoje é o maior. Um abraço para Wilson Crachete, um abraço para Ratinho, um abraço para Doca, um abraço para Felipe Salles, porque o Jacuipense hoje é o maior revelador de jogadores do Norte e Nordeste. Porque os outros que tem não cede. Essa última semana, para os jogadores para Bahia e Vitória, o Jacuipense mandou mais de 10 atletas para Bahia e Vitória. Entendeu? E nós encerramos a nossa parceria com o Atlético Paranaense. Então, agora nós estamos fazendo parceria. Amanhã, o Wilson viaja para levar jogadores para o Palmeiras. Então, o novo endereço da Esperança é o Jacuipense e a Moto Academia de Futebol. Obrigado, meu querido, pela sua presença aqui.